Ninguém quer ser tolerado. As diferenças têm que ser respeitadas. O desrespeito existe, sim. Agora, a agressão também vai fazer parte, vai ser comum, nós sermos agredidos. Não é de demônio, não é do diabo. Que na hora eu ia morrer, só na hora, mas eu tô aqui firme e forte. Quando se falava em ir para a escola, era um pânico para ela. O conceito de intolerância depende do conceito de tolerância. E a tolerância, na tradição clássica, significa carregar um fardo, suportar um peso. E a palavra tolerância começou a ganhar esse sentido que nós atribuímos hoje ao termo, que é o de aceitar. No início da República, no Brasil, já no final do século XIX, início do século XX, a intolerância oficial contra os cultos africanos foi até maior do que no tempo da Inquisição. Nem tinha mais Inquisição e a própria polícia, não é? Estourava terreiros, as primeiras casas de santo surgidas, por exemplo, no Rio de Janeiro, criminalizando socio-religiosamente essas comunidades e esses ritos. Então houve uma grande luta pelas religiões de matriz africana para que elas fossem vistas nessa sua dimensão religiosa profunda, né? Não fossem tratadas como superstição, não fossem tratadas como magia, curandeirismo. Tem toda uma grande luta aí de legitimação que nesse momento assume uma nova configuração, mas que não foi uma história tranquila que agora se tornou um problema. Foi uma história de resistência muito grande que a gente tem que chamar a atenção para isso, né? O marco fundamental da intolerância religiosa no Brasil é a morte da mãe de santo Gildásia do Ogum. Em dezembro de 1999, a Folha Universal pega esta foto, que foi capa da revista Veja, coloca uma tarja preta nos olhos da mãe Gilda e a capa da Folha Universal trata da seguinte questão: macumbeiros, charlatões, lesam o bolso e a vida dos clientes. A casa de mãe Gilda é invadida por ativistas, por religiosos neopentecostais, invadida e quebrada. Ela sofre o primeiro infarto, depois em seguida, no dia 21 de janeiro, ela morre. E aí, em 2007, o governo federal determina que o dia da morte da mãe Gilda, ele deve ser o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e acende uma luz vermelha. Agora, que nós sentimos no dia a dia essa intolerância, sentimos. Você sente quando você põe os pés fora de sua casa, por razões de preceitos, estar com um ojá na cabeça, que é para proteger o seu Eledá. Por exemplo, na sexta-feira, nós devotamos a sexta-feira para o Oxalá, né? A sexta-feira é o dia que nós nos preparamos para nos curvarmos para o Senhor da paz, para o Senhor do amor, né? Branco significa paz, presença de luz, branco significa pureza.
está chegando no 40º boletim de ocorrência. Eu não sei o que acontece. Os boletins de ocorrência nunca viram processo. Os nossos altares profanados, imagens quebradas. Quando eles chegam, eles ficam apontando, né, mostrando. Aí passa o pai, carregando a Bíblia embaixo do braço. Em seguida vem a mãe e pisa em cima das oferendas sem nenhum tipo de respeito. Para as pessoas religiosas, isso é uma coisa extremamente ofensiva, né? Porque elas não veem essas imagens apenas como uma representação de gesso, um símbolo. Elas acreditam que essas imagens têm uma presença, elas têm uma agência, elas têm, enfim, não são objetos, elas são coisas vivas que estão articuladas, elas são constitutivas não apenas da identidade delas, né, mas, enfim, delas como uma pessoa religiosa. Então é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Conflitos que se expressam na esfera da política, mas não se expressam só aí, né? Se expressam no cotidiano das famílias, nas escolas. Quando se falava em ir para a escola, era um pânico para ela. Fez repetir a série achando que fosse problema mesmo. Que fosse algum problema. Eles alegaram até um tipo de uma doença. Uma doença, ela falou o nome lá, que era uma rachadura no cérebro que podia dar algum tipo de regressão. Ela parecia que ia desmaiar, enfim, era uma coisa horrível mesmo, sabe? Não, porque se nós somos espírita, mãe, se nós somos da macumba, é porque a macumba começa com mal. Então, eu sou mal. Falei, nada disso. Quando ela começava a ficar muito pelos cantos, o que houve, Leandra? Não, nada não. Qual que é a grande contradição de tudo isso? As crianças de candomblé, elas detêm um imenso saber, né? Elas conhecem o Yorubá, elas conhecem as folhas, elas conhecem os itãs, que são as narrativas africanas. Um Ogã de 4 anos, ele é meu pai no candomblé. É um cargo importantíssimo e ele é tratado no candomblé de acordo com essa importância desse cargo, né? Então ele é reverenciado no terreiro, né? Ele se sente orgulho daquele cargo. Braço direito de Iemanjá no terreiro, ele é o cara no terreiro, mas na escola ele não é o cara. Esses conhecimentos dele, dos quais eles sentem orgulho, vão ser silenciados, eles vão ter que esconder. Então, são muitos conhecimentos. Elas vão saber cantar uma cantiga em Yorubá. Então, se a professora pede para ela fazer isso, olha que potência, né, de empoderamento, de autoafirmação das crianças, de elevação de autoestima de cada criança dessas. Poderiam aprender como a África acontece no terreiro. Elas sabem por que são discriminadas, né? Somos discriminadas porque praticamos uma religião de negros e as coisas de negros nesse país que se diz multirracial, democrático racialmente, não é. E as crianças sofrem isso ainda hoje. A escola perde uma grande chance de aprender com essas crianças, né? De potencializar essas crianças e não de envergonhar essas crianças. A tia colocava lá atrás e eu não gostava porque eu não enxergava. Aí não conseguia, ela implicava comigo. Aí eu falava, tia, posso ir pra frente? Ela, não, tem que ficar lá atrás, todo mundo na frente. Eu ficava muito nervosa para ler, meu coração disparava. Ela falava assim, Leandra, vem aqui. Aí eu pensava que era para ela falar, não gritar. Aí ela foi lá no meu ouvido, gritou. Ela gritou? Gritou. Você é de Jesus. Esse terço não pertence a você. Aí puxou e ela no outro dia não queria mais ir à escola. Aí eu fiquei nervosa, não queria mais ir para a escola, porque eu vi que ninguém gostava naquela escola, ninguém gostava de mim. E eu pensava que eu não era de Jesus. Aí quando eu fui para essa igreja, e o tio Marcos, né, me ajudou e falou que
Eu não sou de diabo, eu sou de Jesus. Bem, é que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Por incrível que pareça, nem na escola. Às vezes dentro do ônibus, na rua. E depois que eu tirei o quilê, que aconteceu isso. Quando eu saí de um candomblé, foi que eu estava no meio do caminho. Aí tinha 2 garotos do outro lado, no ponto. Que eles começaram a falar que eu não era de Deus, que o sangue de Deus era maior. E começaram a falar, insultando a gente não ligou e continuou andando. Não satisfeitos, eles tacaram uma pedra, que acabou pegando em mim. E na hora eu me senti mal. Eu pensei que eu ia desmaiar, pensei que ia morrer, no caso. Eu fiquei... Bem, eu não lembro de nada, eu só lembro de até isso. O resto eu não lembro de nada. A agressão verbal a gente sofre sempre, isso aí se tornou rotineiro. E a gente não pode agora achar que você ser agredido por você ser de uma religião afro ou de uma umbanda, seja lá de qual for, também se torne rotina, que é normal. A pedrada da Kalyane realmente foi na nação inteira. Porque nós só fomos atacados verbalmente e a Kalyane com uma pedrada porque estávamos de branco. O que aconteceu foi por causa da minha religião, sim. Porque se eu não tivesse de branco, não teria acontecido isso. Fiquei com medo de usar o branco, de ir na rua e acontecer a mesma coisa. Só que depois eu fui ver que o branco é da paz. Eu não posso ter medo de usar o branco. Que eu tenho que ir, sim, na rua de branco, sim. Porque todo mundo usa branco. E ontem eu saí de branco pra rua sem medo. Medo entre aspas, né? Porque eu fiquei com um pouquinho, mas eu fui na rua. Isso pra mim não é certo. Que a gente respeita a religião das pessoas. E elas não respeitam a nossa. O seu é o Senhor, o do outro é o Jeová, cada um com a sua fé, mas aqui fora nós temos que nos respeitar. Até porque é bíblico que todos nós somos irmãos de um único Pai. E, por outro lado, a gente tem muita clareza de que nem todos os evangélicos fazem isso, né? Então, assim, a gente tem hoje uma série de lideranças evangélicas ou pessoas evangélicas de base que se sentem extremamente incomodadas, que estão sentindo que a sua palavra, o seu direito de representação foi capturado por um segmento que não os representa. Paz, paz, eu só quero paz. A Umbanda só pede paz, Candomblé só pede paz. Da Igreja Batista, ele não fez o culto. Ele levou 1.200 pessoas para ruas, os evangélicos. Tinha padre, tinha messiânico, tinha toda a liderança religiosa. Tem que partir de nós, líderes religiosos, sim. E aprendemos a nos respeitar, a ter uma ética. Respeitando o tempo que nós já vivemos, de uma raiz sofrida, de uma raiz mutilada, de uma raiz espancada, entendeu? Discriminada. Então, o nosso trabalho tem que ser inverso disso tudo, a nossa religião já vem sofrendo desde que ela começou a chegar. O kardecista só pede paz, os evangélicos só pedem paz, vai vendo. Eu falei, e a Umbanda só pede paz, o Candomblé só pede paz e eu vai vendo. Eu também só quero paz, você também só pede a paz. E